O assunto que iremos apresentar agora é Babilônia, a grande meretriz. Babilônia tem sua origem na Torre de Babel, que foi feita um pouco após o dilúvio pelos filhos, os descendentes de Cão. Eles foram rebeldes, não aceitaram que Deus não mais mandaria o dilúvio sobre a face da terra, e por isso Deus desceu do céu, confundiu a língua deles, e desceu uma chuva de pedra, derrubando a torre, houve carnificina e sangue, e eles foram dispersos pela face da terra, como Deus havia dito, crescei, multiplicai e enchei a terra. A outra Babilônia, que se tornou famosa na face da terra, é a Babilônia de Nabucodonosor, que foi o mais célebre monarca de Babilônia. Essa é a Babilônia onde Daniel e seus companheiros viveram durante muito tempo. Mas a Babilônia hoje é a Babilônia espiritual. Essa Babilônia espiritual, ela é também chamada de a grande meretriz. Ela reinou pleno de 538 até 1798. Ela embriagou as pessoas da terra, os reis da terra, com o seu vinho adulterado. Mas há sinceros em Babilônia. E Deus está chamando os sinceros para que eles não participem dos seus pecados e não incorram nas suas pragas. Quando os sinceros filhos de Deus, que estão em Babilônia, ouvirem a mensagem de Deus e entenderem, eles farão como aqueles judeus, quando Pedro pregou, e dirão: que faremos, varões e irmãos? E nesse momento nós responderemos aos filhos de Deus que estão em Babilônia, que eles devem se arrepender e se converter para serem apagados os seus pecados. Vale a pena apresentarmos um contraste entre a doutrina pura e o vinho adulterado. Doutrina pura. A Bíblia é a palavra de Deus, regra de fé e doutrina. Vinho adulterado. A tradição é tão santa quanto a Bíblia. Doutrina pura. Cristo é o único e suficiente Salvador e único e suficiente mediador. Vinho adulterado. A mediação de Maria e outros santos. Doutrina pura. Somos salvos pela graça, justificados pela fé gratuitamente. Vinho adulterado. É necessário as penitências e obras meritórias. Doutrina pura. A fé não anula a lei, antes a estabelece. É o código de ética cristã, seguido por aquele que foi salvo por Cristo Jesus. Vinho adulterado. Ensina que pode mudar a lei e adulterá-la. Doutrina pura. O segundo mandamento da lei de Deus diz: não farás para ti imagem de escultura. O culto a Deus não pode ser feito através de imagens. Deus é espírito e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Vinho adulterado, fazer imagens, acender velas a imagens, pedir-lhe alguma graça, fazer promessas, orar ajoelhado diante de imagens, substituir os mandamentos de Deus pelo catecismo. Doutrina pura. O quarto mandamento ensina que devemos guardar o sábado. Vinho adulterado, ensina que o dia de guarda é o domingo. Doutrina pura. A Bíblia ensina que os mortos estão dormindo no pó da terra e que não sabem coisa alguma do que se passa sobre a terra. Também ensina que ninguém pode ser salvo por penitência ou por mérito de outra pessoa. Vinho adulterado. São as doutrinas do purgatório, indulgências, penitências e a ideia de que os mortos vivem. O assunto que apresentaremos a seguir é quem habitará na santa cidade. A Bíblia diz que os que habitarão na santa cidade serão os limpos de mão e puros de coração. A cidade maravilhosa, da qual o artífice e construtor é Deus, chamada Nova Jerusalém, que tem mais ou menos o tamanho do estado de São Paulo. Essa cidade é tão extraordinária que Jesus uma vez disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A cidade é tão bela e tão encantadora que o apóstolo São Paulo diz que ele esteve nesse local. Não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas ele viu coisas estranhas que não dava para contar para nós. Ele diz: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Nessa cidade não entrará nada imundo. Os feiticeiros, os mentirosos, os ladrões, os tímidos, os covardes, os adoradores da besta e da sua imagem não entrarão na cidade.
Quem vai entrar na cidade? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A cidade possui ruas de ouro fino, casas de marfim, e as casas são enfeitadas com pedras preciosas. Foge da nossa imaginação. Diferente das cidades que temos aqui, por mais que a gente imagine, que pense, realmente como essa cidade, a gente vai ficar apenas na fé. Abraão aguardava a cidade da qual o artífice e construtor é Deus. O próprio Adão, Enoque, os heróis da fé, já pensavam num dia estarem presentes nessa cidade, gozando as delícias do amor de Deus. Essa cidade hoje está no céu. Uma vez Enoque se encontrou com a senhora White numa visão, e ela perguntou para Enoque: escuta, o senhor está passeando aqui nesse planeta? Ou o senhor mora aqui ou está passeando? Ele disse: eu moro na cidade, estou passeando aqui. E aquele planeta que ela estava visitando era um planeta de um verde tão colorido, e tão bonito, tão encantador, que ela teve vontade de ficar ali. Se aquele planeta já era lindo, imagine a cidade que Deus preparou para os seus filhos, aqueles que o amam. Naturalmente que para ser qualificado para morar nessa cidade, é necessário que a pessoa guarde os mandamentos de Deus. A própria Bíblia diz: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Falando sobre aqueles que naturalmente estariam ali. Qualificar-se para esta cidade, naturalmente, é preciso que nós não adoremos a besta e nem a sua imagem. Entrarão na cidade aqueles que tiverem as suas vestiduras brancas, lavadas no sangue precioso de Jesus. A Bíblia diz que aqueles que entraram na cidade foram mais do que vencedores. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Para que entremos nessa cidade, é necessário que a gente nasça de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. Precisa passar pelo santo batismo. O próprio Nicodemos, quando teve um encontro com Jesus, ele teve dificuldade. Porque quando Jesus disse que ele precisava nascer da água e do Espírito, primeiro quando Jesus disse que ele devia nascer de novo, ele não entendeu. Ele falou: Senhor, mas como pode ser isso? Jesus disse: mas você é mestre em Israel e não entende essas coisas. É necessário, Nicodemos, que você nasça da água e do Espírito. E aí Jesus mostrou realmente qual era o simbolismo do novo nascimento. Para que nós nasçamos de novo, é necessário que a gente estude, é necessário estudar, conhecer as doutrinas da igreja, e após o conhecimento das doutrinas, tendo uma convicção profunda daquilo que Deus quer de nós, aí a gente entrega o coração a Cristo, se arrepende dos pecados. E havendo arrependimento, haverá conversão. E havendo conversão, então, a gente se batiza como uma demonstração pública de que realmente aceitamos a Cristo através da nossa fé. Na aceitação de Jesus está incluído o batismo. O batismo, ele vem como demonstração pública de que a pessoa aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. O indivíduo primeiro, ele se prepara, estuda, conhece as doutrinas, tem uma convicção profunda do Espírito Santo, se arrepende dos seus pecados e se converte. E aí ele se batiza como uma demonstração pública de que realmente ele aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. O batismo representa a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Por isso ele deve ser feito por imersão, onde há muita água. Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus estava com 30 anos, trabalhava na carpintaria do seu pai. Seu pai já havia morrido há muito tempo. E Jesus teve notícias de que lá no deserto, João Batista fazia batismo e pregava. Nunca haviam se encontrado. E o Espírito Santo havia revelado a João que um dia ele teria o privilégio de encontrar-se com Jesus. E João sonhava com esse dia. Interessante que Jesus também nunca havia se encontrado com João. E Jesus agora, impulsionado pelo Espírito Santo, ele despede da sua mãe, da oficina, e ele parte para o deserto para ser batizado por João. E quando João batiza a última alma, ele olha para a multidão e vê um ser diferente que vai até onde ele está. E ele sente que é Jesus. Jesus chega para ele e fala: João, eu vim aqui para ser batizado por você.
E João agora olha para Jesus e diz: Senhor, quem sou eu para batizá-lo? Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. E o livro das Atos das Nações diz que Jesus demorou para convencer a João de batizá-lo. Mas após convencê-lo, os dois desceram as águas. E Jesus foi batizado por João. E no momento em que Jesus estava sendo batizado, o céu se abriu. E ouviu-se uma voz dizendo: Este é meu filho amado em que me comprazo. E o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre a cabeça de Jesus. E naquele momento, houve uma manifestação das três pessoas da Trindade. Deus o Pai falando, Jesus ali presente e o Espírito Santo descendo. O livro das Atos das Nações diz que essa manifestação foi uma coroação do trabalho de Jesus na terra, mostrando que Deus certamente o abençoaria e coroaria seu trabalho. Jesus não necessitava ser batizado. Jesus foi batizado para dar exemplo e também para aquelas pessoas que nunca teriam o privilégio, como o ladrão na cruz. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Se pensarmos ao contrário, quem não crer e não for batizado, certamente será condenado. Pedro, após o Pentecostes, cheio do Espírito Santo, ele fez um sermão inflamado. Naquele sermão ele tinha ali ao seu redor milhares de judeus que vieram a Jerusalém. E havia ali aproximadamente 17 línguas diferentes. E Pedro fez um sermão mostrando aos judeus que eles, na ignorância deles, eles mataram o Filho de Deus. Que Jesus havia vindo a este mundo para dar a sua vida para salvar a humanidade. E que os judeus o rejeitaram, que finalmente o levaram para a cruz. E quando os judeus ficaram impressionados, e a Bíblia diz que eles ficaram tão emocionados e quase que espavoridos disseram: que faremos, varões e irmãos? E Pedro então, cheio do Espírito Santo, disse: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. E é curioso que a Bíblia registra que quase 3.000 almas foram batizadas naquele dia. É interessante a gente ressaltar aqui que aqueles judeus já conheciam todo o Velho Testamento, já haviam nascido dentro da religião, e que faltava para eles, naturalmente, o esclarecimento de que Jesus era o Filho de Deus. Não havia necessidade de estudo. E quando o Espírito Santo tocou profundamente no coração deles, eles realmente aceitaram a Jesus e foram batizados de acordo com a vontade de Deus. Nós temos um outro exemplo de Saulo de Tarso. Quando Saulo de Tarso foi jogado do cavalo no chão e ficou cego, e ele ficou sem saber o que fazer, e Deus falou: olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Jesus se revelou a ele. E então Jesus disse: você deve ir agora para a cidade, e lá alguém chamado Ananias vai te encontrar, vai colocar a mão sobre a sua cabeça e vai batizá-lo. E Deus então falou com Ananias. Ananias ficou meio desesperado, mas aceitou o plano de Deus. E quando Ananias sentiu que Paulo estava preparado para o batismo, ele disse: e agora por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. E naquele momento, Saulo de Tarso tornou o grande apóstolo Paulo, porque foi transformado à semelhança de Jesus Cristo e recebeu o batismo, demonstrando que ele realmente havia se convertido.